Vocês estão percebendo que marcas que se importam é um movimento, né? É um movimento, Ricardo, que coisa, hein? Eu acho que você não tinha ideia do que você estava arrumando. É um movimento que está acontecendo. Olha quanta coisa está se envolvendo, as pessoas vêm. Parece que não tem uma sequência de coerência de tudo que está acontecendo. Que incrível. E eu já fiquei assim, com um sentimento também de que eu posso comer sneakers sem culpa agora. Totalmente, eu vou comer à vontade. E tomar vinho, então, Sylvia Blanca e tal, N era. Puxa vida, que legal. E eu estou, assim, muito tomado mesmo. Eu tenho ficado tomado pelo movimento e com muita vontade de estar no movimento, porque eu sinto que o movimento cresce. Por exemplo, não sei se todos sabem, mas agora de manhã a FAAP promoveu uma palestra e me convidou para falar para os jovens. Eu falei para cerca de 200 ou 250 jovens que eles estavam se considerando, e estava lá na parede, como uma tela dessa, jovens que se importam. Então, olha que interessante, a FAAP já promoveu o envolvimento da juventude, eram jovens aprendizes, né? E eu fiquei muito encantado, e foi muito bacana, porque eu fui falar para eles assim, como que é isso, jovens que se importam, né? Tá bom, o que jovens que se importam com o quê? Fiz essa pergunta, né? Aí, bom, de imediato, teve um gaiato no meio de jovens, sempre tem um gaiato, né? Teve um gaiato que falou assim, com dinheiro. E eu assim, também, tá bom, pode ser com dinheiro também, mas não pode ficar só aí, né? Com que mais, o que é ser um jovem que se importa? E aí, quando você começa a perguntar, vem as coisas, né, falando dos aspectos da vida, né? Ah, se importa com pessoas, se importa com o planeta, se importa com o clima, se importa com a água, com o solo, né? E se importa com gente. E foi muito interessante, porque quando a gente foi recolhendo tudo isso, nasceu uma síntese. Se importa com a vida. Porque o que está por trás de tudo isso? É a vida, né? Tudo que foi falado aqui, se você olhar o desdobramento final, é a vida. É a manutenção da vida, a sobrevivência, a qualidade de viver, de desenvolver, de criar, de contribuir para que todos nós tenhamos orgulho da humanidade, né? Todos nós possamos sentir que ser humano faz sentido, né? Então, eu queria primeiro destacar esse aspecto, sabe? O pessoal colocou aqui essa tela, a minha equipe preferiu pôr essa tela, porque eu queria trazer para você, Ricardo, uma curiosidade, que eu só me dei conta agora, de sexta para cá. Exatamente há um ano atrás, você me convidou para falar no evento ISG para RH. E você me provocou para escrever, quer dizer, você não me provocou para escrever o livro, mas você falou assim, vai lá falar. Eu perguntei se podia levar um texto, e escrevi um livro e trouxe aqui, foi na FAAP, ano passado, e eu pude presentear o pessoal com 400 livros, com um livro chamado O Valor da Vida no Trabalho. E quando eu faço a palestra hoje com os jovens e fico refletindo sobre jovens que se importam, porque talvez a minha presença neste movimento, e vocês vão me ver certamente falando disso mais vezes, é que o meu foco vai ser para ter empresas, Marcelo abriu essa reflexão, para ter empresas que se importam, você precisa de pessoas que se importam, né? Nós não vamos ter empresas que se importam se as pessoas não se importam, né? E hoje de manhã, vendo os jovens e tudo, eu fiquei pensando assim, caramba, se fosse hoje, eu escreveria o livro assim, O Valor da Vida nas Marcas que se Importam. Porque, para mim, essa é a essência, né? Bom, está fazendo um ano, a gente produziu 3.000 livros, eles acabaram, e hoje é o primeiro dia que está tendo a segunda edição do livro, com o seu prefácio, né? E eu te agradeço muito. Se você aceitar a provocação, depois você digere aí, porque, quem sabe, o valor da vida nas marcas que se importam, a gente pode escrever juntos,
né? Eu acho que seria legal. Acho que todo mundo gostou da ideia. E eu não sei se vocês sabem disso, o Ricardo, ela estava comentando ali que esse palco dá uma certa intimidade, né? Por isso que eu saio do script para falar de coisas íntimas, né? O Ricardo estava me contando que, quando ele quer pensar, escrever, ele vai para uma pousada, assim, tipo Campos de Jordão, aí ele vive aquele sacrifício de ficar numa pousada lá, pensando. Aí ele escreve, né? Então, a gente pode achar uma pousada aí, nós vamos para lá. Muito bom. Mas eu queria dizer para vocês assim, eu represento aqui a Rede Cidadã, que é uma organização social sem fins lucrativos, é uma organização que tem 23 anos, a gente completou 150 mil jovens inseridos no mundo do trabalho. Aqui em São Paulo, nós tivemos um trabalho que foi muito conhecido, alguns de vocês vão ter memória disso, quando, ainda na época, era prefeito João Dória, ele quis lidar com o problema de pessoas em situação de rua, e nós capacitamos e empregamos 2.500 pessoas em situação de rua. E foi um trabalho que marcou a experiência da nossa organização aqui em São Paulo. O McDonald's, eu não sei se tem alguém aqui, tem 2 gerentes hoje que são egressos de situação de rua e que foram capacitados naquela época, né? Eu não... Sabe aquela história? Não é fazer propaganda, mas também falar de uma atitude de quem se importa. O McDonald's contratou, naquele período ali de 2017 a 2019, 150 pessoas em situação de rua, né? E isso é muito importante para nós, a gente pensar que nós podemos fazer essa transformação, né? Porque parece que é um assunto intransponível. Não, não é intransponível. A gente tem que querer fazer. E sim, guardada a proporção, mas é verdade, da mesma forma que você pode decidir com a sua esposa criar uma vinícola do nada, você pode criar uma cidade sem pessoas em situação de rua. É preciso se importar, né? Então, a gente pode. E a Rede Cidadã, ela vem trabalhar nisso, e eu queria dizer para vocês que tem um fator também especial porque nós estamos aqui, que é demonstrar que o terceiro setor também pode investir no social. Ele não precisa ser só caudatário, ou do dinheiro público, ou do investimento das empresas, né? Ele também pode investir, né? E, claro, se você faz um serviço que você também entrega resultado, gera valor, você é pago por isso e você tem que ter resultado, não é? Então, nós queremos, e eu falei isso para o Ricardo, até comentamos isso naquele dia, num petit comitê, né, a Rede Cidadã quer investir, quer trazer recursos e quer fazer parte desse movimento, de um movimento forte, que se expande, que se torna capaz de chegar nos diferentes lugares, como está acontecendo aqui agora. E aí, eu quero, naquele dia, tem mais ou menos 2 meses, há 2 meses atrás, eu falava para o Ricardo, lá naquele dia, tinha algumas pessoas que estão aqui, que estavam lá, e a gente dizia assim, olha, nós queremos retomar um programa chamado Jovem Aprendiz Sustentável, que é um programa que foi desenhado pelo Ricardo Voltolini. Ele desenhou um conteúdo de 5 competências que um jovem aprendiz sustentável deveria ter para contribuir com a gestão do negócio, onde ele está trabalhando, está se desenvolvendo. E nós montamos esse programa e havíamos já capacitado, nos últimos 3 anos, talvez 4, 30 mil jovens. E eu saí dali dizendo, Ricardo, nós vamos acelerar e vamos fazer mais. Vamos colocar uma meta aí de atingir 100 mil jovens. Já tem 30, vamos buscar 70. Né? Tem 2 meses isso. Então, eu queria te entregar agora um valor que vem da sua alma. Agora, daquele último encontro até sexta-feira, nós já capacitamos 13 mil jovens. 13 mil jovens. E isso, eu quero te entregar valor e quero dizer mais, quem sabe nos próximos encontros, a gente traga alguns jovens, porque foi desenhado pelo Ricardo o seguinte, ele tem um grupo de competências que ele aprende, são encontros, depois ele tem que preparar um plano de como que ele aplica o que ele aprendeu sobre competências sustentáveis.
isso gera, assim, projetos incríveis. E, assim, embora eu não tenha recolhido tudo, porque eu nem tive tempo, com o meu time, mas eu já sei, porque eu vi vídeos. Jovens elaboraram, numa cidade do interior de Minas, projeto de lei, levaram na Câmara dos Vereadores e apresentaram o projeto de lei na Câmara dos Vereadores. Jovens aprendizes. Então, é assim que o movimento vai, e nós vamos espalhar isso. Essa é que é a grande questão, o grande sentido que nos traz aqui. E eu fecho aqui dizendo uma coisa que pode parecer estranho, mas foi um sentimento muito forte que me tocou. Porque, conversando com algumas pessoas, e depois que você publicou, você criou aquele post com a foto da gente, eu sou um líder que se importa, não é? Eu conversando com algumas pessoas, algumas assim, nossa, mas quem tem direito de usar esse post? Né? Como se fosse assim, eu fiz algo de muito importante. Ou então, eu sou um líder que se importa porque eu faço tal ação relevante. Não é? E eu vim aqui assim, pensando, eu acho que eu vou propor que a gente possa dizer assim, talvez, se você não tenha feito algo ainda, você pode assumir e adotar a ideia, eu sou um líder que eu quero me importar. Porque, se você for um líder que quer se importar, você é um líder que importa. Certo? Sim. Ah, sim! Levanta aí, turma. Eles estavam lá assistindo a minha palestra e sobreviveram. Boa. Bom, gente, obrigado. Uma alegria imensa estar com vocês. Não hoje, porque a Rede Cidadã vai estar junto com vocês nessa luta até o fim. Obrigado.